Olá, candidatos. Mais uma vez voltamos a conversar sobre redação dos concursos e obrigado por me levar até a sua casa e me permitir participar do seu sucesso. Hoje trataremos dos tipos textuais, a tipologia textual cobrada nos exames. De acordo com a proposta temática, é necessário que o candidato se aproprie de certas técnicas textuais e saiba decifrar, a partir do tema proposto, se ele vai produzir uma descrição, uma narração, uma dissertação, que são as modalidades escolares de textos cobradas nos exames. Então, hoje especificamente trataremos dos tipos textuais e você vai procurar ganhar o máximo de intimidade de cada um desses tipos. E quando lançar mão deles? Quando você utilizar? Antes, porém, é válido esclarecer. Normalmente, as redações dos concursos são cobradas quanto ao aspecto eliminatório e classificatório. O que significa isso? O candidato deve se empenhar para atingir, no mínimo, 50% do seu desempenho para não ser eliminado no concurso. Então, uma redação que receba pontuação, por exemplo, de 0 a 10, no mínimo, você deverá conquistar nota 5. E olha, o que mais temos visto nos concursos é 4,99. E quando não é 5, o candidato simplesmente perdeu o seu certame, por melhor que tenha sido o seu desempenho na prova objetiva. Além disso, a prova também recebe um critério classificatório, ou seja, você, além de se esforçar para atingir o mínimo, todo o seu empenho será de atingir a nota máxima do certame. Cada décimozinho conquistado nas suas redações representará uma melhor posição classificatória na lista final. Critério eliminatório, critério classificatório. São os editais que estabelecem o tipo textual, a pontuação atribuída a cada prova discursiva, de que maneira ela vai ser julgada. Eu tenho ouvido muita reclamação acerca da falta de clareza dos editais, mas eles são bastante informativos, sim. E embora não pormenorizem os detalhes de um processo avaliativo, que você vai conhecer aqui em nossas aulas, eles conseguem esclarecer para o candidato como seu texto será pontuado, julgado e os aspectos gerais da avaliação. Mas eu tenho notado também que o candidato, normalmente, quando diante de um edital, ele procura saber quantas vagas, quais as disciplinas, qual a data da prova e qual o salário, e nada mais. Portanto, convido você a ler os seus editais. E eles sempre esclarecem pormenorizadamente quais os aspectos que serão considerados na avaliação da sua prova discursiva, na etapa de recurso contra a nota da redação. Todos os aspectos relacionados à produção escrita estarão lá nos seus editais, não deixe de lê-los. E, assim também como os editais estabelecem as formas de avaliação, os critérios de correção, também estabelecem o tipo de texto que vai ser cobrado nos certames. Conviveremos com as 3 modalidades escolares: a descrição, a narração e a dissertação. O que representa cada um desses textos quando você vai produzir um deles ou um mesmo texto híbrido, utilizando-se de vários recursos de diferentes modalidades. Acompanhe comigo. Primeiro tipo de texto, a descrição. Você tem no seu material de apoio algumas linhas em branco para que possa anotar acerca da descrição. Embora esteja já impresso, digitado no seu material o conceito de descrição, uma oportunidade válida até para que você memorize melhor o conceito de descrição, a noção do texto descritivo, é você escrever. Use suas várias mídias no processo de compreensão, memorização e desenvolvimento dos seus conhecimentos. O ver, o ouvir, o falar e o escrever. Agora você vai poder escrever também. Intimidade com a sua caneta e escreva sobre descrição, texto que detalha, caracteriza, busca apresentar ou definir um ser, um objeto, um ambiente, uma ideia, um procedimento, uma conduta, um método e outros tantos aspectos. Reúne elementos por meio dos quais o leitor passa a conhecer o que foi descrito. Descrição, basicamente, gente, é uma fotografia feita com as palavras. Se eu vou descrever um ser, um indivíduo, eu falarei da estatura, da altura, de cor de pele, cor dos olhos, como são os cabelos, que roupa traja, e ao final, você, após a leitura, saberá quem é aquela pessoa, como ela é. Lá estarão suas características. Descrever é detalhar, é mostrar, é apresentar. Por meio
da reunião de várias características dos elementos, você, ao escrever, apresenta para o leitor o que é aquilo, como aquilo é. Você pode descrever uma pessoa ou um procedimento. Pode descrever uma ideia. Caracterize, conceitue. Imagine, por exemplo, se a proposta de redação é conceitue um governo democrático. Você terá a ideia de democracia a ser caracterizada. A ideia de conceito, de definição, aplica-se à noção de texto descritivo. Recentemente, no concurso para delegado, tivemos como uma das provas discursivas a questão defina inquérito policial. E você tem um tipo de peça da rotina administrativa da autoridade policial que tem algumas características, alguns conceitos a ele relacionados. Ao produzir esse texto, em que você definirá o que é um inquérito policial, você terá construído uma descrição. Assim como um candidato a delegado é cobrado a definir o que é um inquérito policial, um candidato a analista analista dos tribunais, por exemplo, poderá ser cobrado quanto à apresentação, definição de uma determinada peça recursal. Defina embargo de terceiro. O que o analista vai fazer em 30 linhas? Esclarecer procedimentos, competências, definir esse tipo de peça recursal. Assim também, um candidato a auditor fazendário vai ser exigido quanto a um determinado procedimento de fiscalização. A admissão, por exemplo, no concurso ano passado, para auditor da Receita, a prova de analista, a cobrança foi quanto à definição de regras, das relações de regras de origem na admissão de produtos exportados para o Brasil. Então, o candidato foi cobrado a definir um procedimento fiscalizatório em uma determinada fronteira. Você poderá, portanto, caracterizar, definir e, portanto, descrever uma ideia, um objeto, uma pessoa, um procedimento, uma atitude. Descrever, basicamente, é mostrar. Normalmente, esse tipo de proposta em que você é levado a descrever algo é presente nas chamadas dissertações expositivas ou nas questões discursivas, como nós vamos passar a conhecer melhor em breve tempo. Mas, desde já, tenha clara a noção de que descrever está associado à ideia de apresentação de algo ou de alguém. Se você descreve um apartamento, lá estarão quantos metros quadrados, quantos cômodos, se tem ou não varanda, se há ou não rebaixamento de gesso, qual o revestimento cerâmico, como é o apartamento. Se você descreve um carro, terá cor, ano, modelo, marca, acessórios. E se descreve uma ideia, defina capitalismo, defina democracia, defina liberdade. Isso é descrição, cobrança de uma produção de texto descritivo. Ultimamente, nós temos presentes em vários concursos a cobrança da modalidade descritiva. Eu ilustrarei para você, por exemplo, alguns concursos recentes que cobraram esse perfil nas diferentes organizadoras. E desde já você começa a se familiarizar com o fato de que, ao definir algo, você descreve. E a descrição será a reunião, portanto, de várias características de um determinado ser, um objeto, ambiente, ideia ou outros elementos que tenham sido cobrados no seu certame. Não deixe de registrar. Descrever é detalhar, é caracterizar. E, dentro da sua especialidade, na área de formação a que você pertence ou na área a que você concorre, nem sempre está relacionada à formação profissional que você teve, você poderá ser cobrado quanto a um determinado conhecimento e vai apresentá-lo por meio da descrição. Outro tipo de texto é a narração. Aproveite para registrar também as suas anotações acerca da narração. Aí está o espaço vazio para o seu preenchimento. Como está sua letrinha? Já experimentou observar? Experimente atribuir um qualificador para o seu texto, não associado ao que você entende. Se você diz assim, meu padrão gráfico está adequado, experimente dizer, qualquer pessoa será capaz de lê-lo, qualquer alfabetizado entenderia adequadamente o que eu escrevo. É uma primeira referência que você deverá usar quanto ao seu padrão gráfico, a caligrafia, para que eu não precise sugerir que você venha a cobrir pontinhos
para treinar a sua coordenação motora. Então comece a se policiar quanto ao seu padrão gráfico e isso garantirá o seu texto legível. Tipo de texto, narração. O que pensaremos em relação à narração? Sequencia fatos, relata situações, informa, mostra ações acompanhadas de suas circunstâncias. Conhecer um fato ou vários fatos, vários acontecimentos, é o que faz uma narração. Contar uma história, seja ela real ou fictícia, é narrar. Sequenciar episódios. Dar uma notícia é fazer uma narração. O que é narrar, então? É apresentar um fato, um acontecimento, e ele se dá de alguma maneira, realizando ações, feito por alguém, que é um personagem, em circunstâncias de tempo e de lugar. Basicamente, alguém faz alguma coisa por algum motivo, em determinado tempo, em um certo lugar. A narração é o texto que apresenta ao leitor aquilo que aconteceu. A reunião de episódios, a coletânea de acontecimentos está em um texto narrativo. Um relatório é uma narração. Um texto que reúne dados acerca de algo que ocorreu é narração. É uma modalidade de texto também associada à produção literária. O romance, o conto, a novela, a crônica são textos narrativos. Nos nossos concursos, nós não temos a cobrança de produção de texto ficcional, de texto criativo literário. Seria até injusto nos concursos cobrar que um candidato possuísse habilidades artísticas. Se ter domínio de constitucional, administrativo, civil, penal, processo e tantas outras matérias, informática, raciocínio lógico, já tem sido exigência, imagino que seria cobrar sua habilidade de escritor também nos concursos. Mas você poderá ser cobrado a uma narração. Já houve concurso em que surgiu uma exigência de um texto narrativo criativo. Mas isso em nível de formação escolar fundamental. O cargo de auxiliar judiciário num determinado tribunal já trouxe um tipo de texto, um tipo de tema que exigia a produção de uma narração criativa. A sugestão era que você contasse a história. Havia uma ilustração, depois eu vou mostrar para vocês. Havia uma ilustração, uma imagem, e uma família de retirantes chegando a uma grande cidade. A proposta da prova foi: conte a história daquela família. Portanto, foi uma cobrança de ficção. Mas isso no nível fundamental de exigência, no nível de escolaridade. Nos concursos para o cargo de técnico ou para o cargo do analista, e nas outras modalidades, você poderá lançar mão de determinados elementos narrativos sempre que precisar apresentar um fato, relatar uma determinada situação, reunir elementos que tragam algo ou alguém a fazer alguma coisa em algum lugar por algum motivo. Narrar, portanto, é apresentar os acontecimentos, é fazer a ação acontecer. E as ações são normalmente acompanhadas das suas circunstâncias. Já tivemos cobrança de redação na área fiscal, na área policial, para os tribunais, de modo que podemos simplificar a noção de que o conhecimento de estrutura de texto narrativo é fundamental para o candidato, até porque em diversos concursos, nas várias modalidades de concurso, ele é exigido quanto a esse conhecimento. Se não para produzir um texto totalmente narrativo, ele vai precisar lançar mão de elementos que narram para compor a sua dissertação. Quando você faz um exemplo ao longo de um texto dissertativo, aquele fragmento é narrativo. Quando analisa um fato, ou, por exemplo, no estudo de caso. O estudo de caso sempre parte de um caso concreto, ou fictício, criado pela organizadora para que você demonstre o seu domínio de conteúdo. Algo sobre o que nós vamos tratar mais adiante. No momento em que você traz o fato para o corpo do seu texto, estará narrando. Portanto, não vamos nos afastar dessa modalidade, embora normalmente exigida em texto criativo, ela vai fazer parte da realidade dos nossos concursos, até porque neles você precisará eventualmente lançar mão desse conhecimento narrativo para a composição de uma outra modalidade de texto. Nós voltaremos a tratar do aspecto narração, pormenorizando, a partir das formas como os temas são sugeridos, como lançaríamos mão de aspectos narrativos. Então você já conhece basicamente dois tipos de texto,
o texto que detalha e apresenta, que é a descrição, o texto que sequencia episódios, que informa, que é a narração. Não se afaste dessas duas noções e vamos a uma outra modalidade, por sinal, a mais importante, a mais exigida nos concursos, a dissertação. Não deixe de também anotar acerca desse tipo de texto, sobretudo da dissertação. Leia comigo. A dissertação analisa assuntos, formula ponto de vista, constrói teses ou hipóteses, elabora argumentos, defende opinião ou posicionamento de maneira impessoal sobre determinada coisa, sobre algo. Pode apresentar aspecto argumentativo ou expositivo, de acordo com a modalidade exigida nos certames. É neste último ponto que quero centrar a nossa conversa. A dissertação é o típico texto analítico. É aquilo com o que você já se deparou em diversas situações na realidade escolar e nos seus exames vestibulares. Quando você faz uma seleção numa determinada empresa, é cobrado quanto a uma dissertação. A famosa redação. É tão exigida a dissertação que a famosa redação já se confunde com o ato de dissertar. Quando se diz haverá uma redação no concurso, já podemos até, na maioria dos casos, associar automaticamente a ideia de dissertar. Dissertar é redigir. Só que redigir de uma maneira específica, em que o candidato analisa um determinado assunto. O ato de redigir está associado ao ato de escrever. Seja uma descrição, uma narração, uma peça técnica, você faz uma redação. Agora, como será essa redação? Descrição, narração ou dissertação? Quando pensarmos em dissertação especificamente, poderemos nos deparar com diferentes tipos de temas, a partir dos quais definiremos também a estratégia de composição do texto. Uma dissertação poderá ser expositiva ou argumentativa. Quem determina se a redação é argumento ou dissertação é exposição? O seu edital. Por isso que eu recomendava, na nossa conversa passada, eu lembrava a você a importância de ler os editais. Quando há uma prova dissertativa ou discursiva no seu concurso, o edital vai frisar e dar grande ênfase a esse aspecto, quanto a se a redação será argumentativa ou expositiva. O que chamamos de dissertação argumentativa é aquela semelhante ao que você já fez um dia no vestibular. Normalmente esse tipo de cobrança está na maioria dos cargos para técnico em nível médio e em vários concursos para nível superior também. É o órgão, juntamente com a organizadora, que definem os dois qual será o tipo de texto exigido no certame. Então, eventualmente, poderemos ter uma cobrança de tema versando sobre acontecimentos da atualidade, assuntos da atualidade, e poderemos ter uma dissertação em que você versará sobre o conteúdo específico. O edital costuma fazer a seguinte distinção. Se a dissertação será argumentativa, o edital anuncia assim: a prova versará, ou o tema versará sobre um assunto da atualidade, ou então um tema comum a todas as áreas de formação. Seja um candidato a analista médico, analista administrativo, analista judiciário, quando o edital estabelece será um tema comum a todas as áreas, então teremos lá um tema atual, um tema de escolha da organizadora, para que você analise, argumente, formule hipóteses, opiniões, sustente essas hipóteses e opiniões com argumentos, exponha como você pensa, só não de maneira pessoal. Será uma argumentação impessoal acerca de determinado assunto. Já se a dissertação será expositiva, o que o edital estabelece é: a prova discursiva versará sobre um tópico do conteúdo específico segundo o anexo tal, e informa o número do anexo em que vão estar lá as disciplinas do conhecimento específico de sua área de formação. Nesta hora você vai ser um pouco mais exigido. É aquele candidato que deverá, por escrito, mostrar que sabe. Na dissertação argumentativa, você demonstra capacidade de analisar um determinado assunto, geralmente um assunto que tem sido veiculado pela mídia de um modo geral. Já na dissertação expositiva, se você concorre a um cargo de área de formação judiciária, é o momento de provar que você tem conhecimento jurídico.
Se você concorre à área fiscal, é nessa hora em que seu conhecimento da área fiscal será comprovado. Quando o analista, seja administrativo dos tribunais, quanto ao técnico, seja o analista judiciário especificamente, você será cobrado quanto ao conhecimento de administração, quanto ao conhecimento dos direitos de um modo geral. Dissertação expositiva, você prova que sabe. Demonstra conhecimento teórico, técnico, jurídico a respeito do assunto. Dissertação argumentativa, você é cobrado quanto a um tema geral, abrangente, e em todas as áreas de formação você tem um mesmo tipo de proposta. Nós, ao longo dessas nossas conversas, treinaremos para as duas modalidades de texto. Por exemplo, haverá alguns concursos em que o candidato este ano serão realizados alguns concursos, a exemplo do ISS de São Paulo, em que você será cobrado a fazer as duas modalidades ao mesmo tempo. Uma dissertação argumentativa e duas questões expositivas. Nós vamos pontuar depois como são essas questões expositivas, mas já antecipo, o candidato é cobrado ao mesmo tipo de texto, portanto uma dissertação, em suas diferentes modalidades. A dissertação argumentativa, então lá ele encontrará uma prova com um tema geral, abrangente, atual, a exemplo daqueles temas que surgem normalmente no vestibular. E da mesma prova, para produzir no mesmo momento, duas outras questões com um número menor de linhas, mas que versarão sobre o domínio de conteúdo específico, por exemplo, em direito tributário, já que o concurso é na área tributária do ISS de São Paulo. Então, o que teremos é, eventualmente, um concurso cobrando só dissertação argumentativa, outro que exige só dissertação expositiva, ou que, simultaneamente, o candidato seja cobrado a produção das duas modalidades. Normalmente, essas cobranças são distintas para os cargos ou para os níveis de formação, mas temos em várias ocorrências, em um mesmo concurso, as duas cobranças. Dissertação, portanto, vai ser o objeto maior dessa nossa conversa e as suas diferentes modalidades. Um estudo de caso é uma dissertação. Uma questão expositiva, ou questão discursiva, como algumas organizadoras chamam, também é uma dissertação. A dissertação argumentativa é o clássico texto dissertativo, aquele que já se confunde com o nome redação. Quando exigem faça uma redação, normalmente as pessoas fazem uma dissertação. E estaremos pontuando cada um desses aspectos ao longo dos concursos. Se você observar, ao longo dessa nossa preparação para os concursos, se você observar nos sites das organizadoras recentes resultados, publicação de editais de resultados finais das provas, você vai observar o seguinte, uma grande discrepância entre uma nota objetiva e uma nota de prova discursiva, a nota da redação, como nós simplificamos chamar. O que já pôde se perceber nos últimos 2 anos é que os candidatos que passam em primeiro lugar na prova objetiva, muitas vezes obtêm nota 0 numa prova discursiva. O que é que acontece com esse candidato? Ele deu muita atenção a uma prova objetiva e se esqueceu, por exemplo, do tempo que deve ser destinado à produção dissertativa. Quando uma prova não traz discursiva, ela geralmente tem 3 horas ou 4 horas no máximo de duração. Quando há uma prova discursiva, as organizadoras dedicam 4 horas e meia ou 5 horas para a prova. Isso significa, à exceção de concursos específicos, por exemplo, auditor da Receita, em que a prova discursiva é produzida em uma segunda fase, num mesmo dia, o candidato a auditor da Receita é exigido a 6 produções, sendo 2 dissertações expositivas de 60 linhas e mais 4 questões discursivas de 40 linhas, tudo isso no mesmo dia, mas isso apenas numa segunda fase. Já os outros concursos, de um modo geral, têm no mesmo dia uma prova objetiva e uma prova discursiva. E você tem, portanto, de 1 hora a 1 hora e meia destinadas à prova dissertativa. Se você passou 10 minutos só para tentar entender o tema, comemore. Há quem se desespere com isso. Mas muito insucesso nós temos por parte daqueles candidatos que se apressam na leitura do tema e produzem um texto incompatível que foge àquela temática sugerida, resultado, insucesso. Portanto, dedique muito tempo à sua leitura e compreensão do tema,
a distinção do tipo de tema quanto à estrutura do texto que você vai formular. Se você foi cobrado a uma dissertação argumentativa ou expositiva, o edital já estabelece. Mas a maneira como o tema é sugerido pode fazer com que você lance mão de recursos narrativos ou descritivos, seu texto exija conhecimentos expositivos ou que você queira utilizá-los mesmo diante de uma dissertação argumentativa. Portanto, simplificando, poderemos ser cobrados quanto à descrição, narração ou dissertação. Ou mesmo numa dissertação, poderemos fazer uso de recursos da descrição e da narração. Quando a proposta for uma dissertação, deveremos estar atentos desde a leitura dos editais para esclarecer se será uma dissertação argumentativa ou dissertação expositiva. Como é a dissertação argumentativa? Tema geral, abrangente, tema atual. Por exemplo, aquecimento global, um tema que tem sido amplamente discutido nas nossas mídias, um tema passivo de surgir no seu concurso para analista de um determinado tribunal, por exemplo. Então, tema atual, tema geral, tema abrangente é aquilo cobrado na dissertação argumentativa. Você formula tese, opinião, argumentos, busca convencer o leitor, faz uso do seu domínio de mecanismos de linguagem na defesa de um posicionamento frente ao tema, mas essa defesa se dá de maneira impessoal. Já a dissertação expositiva é aquele tipo de texto em que, de forma simplificada, podemos dizer: você mostra que sabe as coisas. Você é cobrado quanto ao conhecimento técnico, teórico, jurídico, em torno de um determinado tema, que já está estabelecido lá no rol, na lista de disciplinas do conhecimento específico na sua área de formação. De posse dessas noções fundamentais, partiremos agora para esclarecer quais os aspectos particulares da dissertação argumentativa. Como proceder na elaboração de uma dissertação argumentativa. Como construir argumentos, como defender a tese, como formular opinião, quando tratarmos da dissertação argumentativa. Já na dissertação expositiva, não apenas mostrar o seu conhecimento, mas como expor conceitos, noções, como fazer referências, como fundamentar suas ideias e argumentos, como justificar com a lei, com a teoria, com os conhecimentos científicos, as informações para que seu texto possua uma excelente aceitação por parte do avaliador e, com isso, você garanta mais uma vaga. Então, até a nossa próxima conversa, quando trataremos da dissertação argumentativa. Grande abraço.